O Vaticano descobriu a tumba de um anjo no Egito e escondeu isso do mundo. O que você está prestes a ouvir não é ficção, mas um relato mantido em segredo por gerações. E o que vou contar foi revelado por uma mulher chamada Aurélia Vitória, que recebeu essa história de seu irmão no leito de morte. A verdade por trás do que o Vaticano encontrou no Egito é algo que nunca deveria ter vindo à tona. Nos anos seguintes à expedição de Napoleão ao Egito, arqueólogos e saqueadores reviravam as pirâmides em busca de artefatos de valor. Mas um pequeno grupo de estudiosos encontrou algo diferente. Em uma das câmaras escondidas de uma pirâmide ainda pouco explorada, um papiro foi encontrado. Escritos em hieróglifos desconhecidos, suas palavras apontavam para algo oculto na parte mais profunda da estrutura. Mas sem tradutores no momento, ninguém imaginava o que aquilo significava. O papiro, contudo, não permaneceu com os arqueólogos por muito tempo. Agentes infiltrados do Vaticano, que sempre monitoravam descobertas no Egito, tomaram posse do documento e o enviaram diretamente para Roma. Lá, os melhores estudiosos foram encarregados de decifrar seu significado. O que encontraram os deixou intrigados. O texto falava de um ser poderoso que descansava há séculos, guardado em uma tumba desconhecida dentro da pirâmide. Os estudiosos acreditaram que o texto se referia a um grande faraó ou sacerdote de alguma dinastia perdida. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu ignorar. O papiro usava o termo Aku, que significa os iluminados. Para os egípcios, essa palavra era reservada para seres divinos ou espirituais. Isso levantou uma dúvida perigosa. O Vaticano, ciente da importância dessa revelação, decidiu agir em segredo. Nos anos seguintes, expedições financiadas em sigilo foram organizadas para investigar o local descrito no papiro. Durante muito tempo, não encontraram nada além de passagens bloqueadas e corredores sem saída. Até que, finalmente, descobriram algo inesperado. Uma câmara selada, completamente isolada, onde uma lápide de aparência surreal repousava no centro. O material era negro e reluzente, semelhante à obsidiana, mas sua composição exata era desconhecida. A estrutura da tumba era impressionante. Diferente das outras criptas encontradas no Egito, essa era perfeita, sem emendas ou rachaduras. Nenhuma alavanca ou encaixe indicava como poderia ser aberta. Apenas símbolos esculpidos ao redor, belos e perturbadores ao mesmo tempo. Os homens do Vaticano sabiam que tinham encontrado algo além da compreensão humana. Mas ainda restava a pergunta: o que havia dentro daquela tumba? Demoraram semanas para descobrir uma forma de abrir a estrutura. Por fim, com mais de 20 homens empurrando, a tampa começou a ceder. Assim que a abertura foi feita, uma poeira densa e dourada escapou, espalhando-se pelo ar. Os arqueólogos tossiram, inalando a substância sem perceber o que aquilo significava. E então, ao olharem para dentro, testemunharam algo que desafiava a lógica. Dentro da tumba, repousava um corpo imenso. Um ser humanoide, mas diferente de tudo que haviam visto antes. Pele pálida, cabelos dourados e feições perfeitas. Mas o que mais os chocou foram as asas. Sim, asas. Dobras majestosas de algo que parecia ser uma mistura entre carne e pedra, como se fossem esculpidas. O corpo não mostrava sinais de decomposição, apesar de estar ali há séculos. O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém sabia o que dizer. Alguns caíram de joelhos murmurando preces. Outros encararam a cena, tentando encontrar uma explicação racional. O Vaticano sabia que precisava agir rápido. Esse segredo era grande demais para se tornar público. A ordem foi clara. Ninguém deveria comentar sobre o que viram ali. A tumba foi lacrada novamente, e ordens foram dadas para transportar o corpo. Mas algo estranho começou a acontecer. Nos dias seguintes, os homens que estiveram na expedição começaram a adoecer. Febres inexplicáveis, delírios, desmaios. Em poucos meses, a maioria deles estava morta. Oficialmente, as causas foram atribuídas a infecções desconhecidas, mas os poucos sobreviventes tinham outra teoria.
O pó inalado ao abrir a tumba estava de alguma forma ligado àquilo. Entre os sobreviventes estava Vittorio, um dos homens enviados pelo Vaticano. No hospital, ele sabia que seu tempo estava se esgotando. Sua irmã, Aurélia Vittoria, foi visitá-lo no leito de morte. Ele segurou sua mão com força e disse que precisava contar a verdade. Entre sussurros, ele revelou o que haviam encontrado, detalhando cada aspecto da tumba e do ser angelical dentro dela. Vittorio contou que os pesquisadores do Vaticano estavam extraindo um líquido do corpo da criatura para analisá-lo. A ideia era estudar sua composição, entender sua origem, mas ninguém conseguia explicar como aquele ser permaneceu intacto por tanto tempo. Ele suspeitava que havia algo naquela tumba que a ciência ainda não era capaz de compreender. Aurélia ouviu tudo, assombrada. Ela perguntou ao irmão o que ele achava que era aquela criatura. Vittorio hesitou por um instante e então respondeu: um anjo. Ou algo ainda mais antigo. Ele não sabia se era um anjo caído ou um ser celestial. Mas o que o assustava era o fato de que a criatura estava ali, oculta dos olhos do mundo, e o Vaticano estava disposto a qualquer coisa para manter esse segredo. Antes de morrer, Vittorio mencionou algo que fez o coração de Aurélia gelar. Ele disse que, segundo algumas traduções do papiro, a criatura havia ensinado os antigos egípcios sobre beleza e arte, incentivando tatuagens, adornos, técnicas avançadas de engenharia. Mas se esse ser realmente era um anjo, por que ele foi enterrado ali? O que o mantinha preso dentro daquela tumba? Aurélia não sabia o que fazer com aquela informação. Por um lado, sentia que a verdade deveria ser revelada, mas, ao mesmo tempo, sabia que poderia estar colocando sua própria vida em risco. Durante anos, manteve tudo em segredo, escrevendo suas memórias em um livro que nunca publicou. Ela temia que, se tentasse expor a verdade, sofreria o mesmo destino de seu irmão. Mas os mistérios não paravam por aí. Poucos meses depois da morte de Vittorio, relatos começaram a surgir sobre estranhas movimentações no Vaticano. Documentos sendo arquivados, pesquisadores desaparecendo sem explicação. Algo estava acontecendo. Aurélia tinha certeza de que a tumba do anjo ainda existia, mas ninguém jamais saberia onde. O que mais perturbava Aurélia era a incerteza. O Vaticano havia escondido esse segredo por séculos. Mas por quê? A criatura ainda estava morta, ou poderia acordar? Ela tentou afastar esses pensamentos, mas não conseguiu ignorar a sensação de que algo muito maior estava acontecendo nos bastidores. E então, uma noite, Aurélia recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia apenas uma folha, com 3 palavras escritas: "Você não está segura." O medo tomou conta dela. Será que alguém sabia o que Vittorio havia lhe contado? Será que o Vaticano estava ciente de que ela conhecia o segredo? Foi nesse momento que ela percebeu que não podia mais se esconder. Se algo acontecesse com ela, a história morreria junto. Precisava encontrar uma forma de contar a verdade antes que fosse tarde demais. Mas como fazer isso sem ser descoberta? Aurélia sabia que estava sendo observada e que qualquer passo em falso poderia ser fatal. E então, uma noite, ela ouviu passos do lado de fora de sua casa. Seu coração disparou. Alguém estava ali. Mas antes que pudesse reagir, a porta começou a se abrir lentamente. Aurélia congelou. Seu corpo inteiro estava tomado pelo medo, mas ela sabia que não poderia demonstrar fraqueza. Seu irmão havia morrido por saber demais, e agora era sua vez de encarar as consequências. A porta se abriu devagar, rangendo como se o próprio tempo a alertasse do perigo. Um homem de terno escuro entrou sem dizer uma palavra. Seus olhos frios a analisaram e, em um tom firme, ele disse apenas uma coisa: "Você escreveu algo que não deveria." Ela tentou manter a calma, mas seu coração batia descompassado. "Eu não sei do que está falando", respondeu, tentando esconder seu nervosismo. O homem deu um passo à frente e jogou sobre a mesa uma cópia de seu manuscrito. Cada página estava marcada com um carimbo vermelho. "Sabemos o que você escreveu. Sabemos o que Vittorio lhe contou."
A voz dele era fria, sem qualquer traço de emoção. Isso nunca pode sair dessa casa. Aurélia sentiu um nó na garganta. Ela não sabia como aqueles homens haviam conseguido uma cópia do livro, mas uma coisa era certa. Eles estavam monitorando cada passo seu. Tentou raciocinar rapidamente. Se eles a quisessem morta, já teriam feito isso. Então por que estavam ali? O que querem de mim? Perguntou, reunindo coragem. O homem permaneceu em silêncio por um instante e depois respondeu: queremos que esqueça. Esquecer? Como poderia simplesmente esquecer algo daquela magnitude? Seu irmão morreu por tentar falar a verdade. Não podia permitir que sua história fosse apagada. E se eu não esquecer? Arriscou perguntar. O homem sorriu levemente, mas sem qualquer humor. Então, sofrerá o mesmo destino de todos os outros. Ele colocou um isqueiro sobre a mesa e ordenou: queime o manuscrito. O olhar dele era uma ameaça silenciosa. Aurélia sabia que não tinha escolha. Pegou o isqueiro com as mãos trêmulas, rasgou algumas folhas e acendeu uma pequena chama. O papel começou a se contorcer e se desfazer em cinzas. Os homens observavam sem piscar. Quando as últimas páginas foram consumidas, eles se viraram para sair. Mas antes de cruzarem a porta, o homem de terno se virou uma última vez. Se escrever outra palavra sobre isso, nós voltamos. E da próxima vez, não será apenas para conversar. A porta se fechou, deixando Aurélia sozinha. O cheiro de papel queimado impregnava o ar. Ela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Seu irmão havia morrido por contar essa história. Agora, tentavam enterrá-la novamente. Mas algo dentro dela recusava-se a aceitar. Se aqueles homens estavam tão desesperados para silenciá-la, significava que a verdade ainda era perigosa. E se era perigosa, precisava ser exposta ao mundo. Aquela noite foi longa. Aurélia revirou cada canto da casa em busca de possíveis escutas, mas não encontrou nada. Mesmo assim, sabia que estava sendo observada. Precisava agir com cautela. O que os homens não sabiam era que ela havia feito cópias do manuscrito antes de queimá-lo. Escondeu uma versão dentro de um baú antigo e enviou outra para um amigo de confiança fora do país. Se algo acontecesse com ela, a verdade não morreria. Nos dias seguintes, tentou seguir sua rotina normalmente, mas a sensação de estar sendo vigiada não a abandonava. Pessoas desconhecidas pareciam observá-la pelas ruas. Telefonemas sem resposta a deixavam inquieta. Ela não podia fugir para sempre. Precisava tomar uma decisão. Foi então que teve uma ideia. Se não podia publicar seu livro sem ser perseguida, encontraria outra forma de espalhar a verdade. Ela começou a escrever cartas anônimas e enviá-las para estudiosos, jornalistas e pesquisadores de história antiga. Cada envelope continha trechos cuidadosamente selecionados do manuscrito, descrevendo a descoberta da tumba e os eventos que se seguiram. Alguns envelopes foram ignorados, mas outros começaram a gerar murmúrios. Pessoas estavam falando. A história estava começando a se espalhar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Certo dia, ao abrir sua porta, encontrou um pequeno pacote deixado no chão. Não havia remetente. Com o coração acelerado, levou o pacote para dentro e o abriu com cuidado. Dentro havia um pergaminho envelhecido. Ao desenrolá-lo, seu sangue gelou. Era um documento original do Vaticano, datado de muitos anos antes, descrevendo em detalhes a operação secreta da tumba. O documento confirmava tudo o que seu irmão havia dito. Ele mencionava o transporte da tumba para Roma, as pesquisas conduzidas em segredo e algo ainda mais perturbador. O corpo encontrado dentro da lápide estava desaparecido. O pergaminho terminava com uma ordem clara: ocultar todas as evidências. O mundo não está preparado para essa verdade. Aurélia sentiu seu estômago revirar. Então era verdade. Eles realmente esconderam o anjo. Ela percebeu que aquilo era sua última chance.
Pegou o manuscrito restante, os documentos e tudo que tinha reunido ao longo dos anos e decidiu fazer algo impensável. Durante uma madrugada silenciosa, viajou até uma pequena cidade na Itália e procurou um jornalista conhecido por sua coragem em expor segredos poderosos. Ele ouviu tudo atentamente, sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. "O que está me dizendo é perigoso", ele finalmente disse. "Se publicarmos isso, estaremos declarando guerra contra uma força muito maior do que imaginamos." Aurélia sabia que ele tinha razão, mas não havia mais volta. "Se você não publicar, ninguém nunca saberá a verdade", respondeu. O jornalista suspirou, pensativo. E então, com um olhar determinado, disse: "Então faremos isso do jeito certo." Nas semanas seguintes, começaram a planejar a divulgação. Aurélia escreveu uma versão revisada de seu relato, garantindo que nada fosse facilmente refutado. O jornalista usou suas conexões para espalhar a história de maneira sutil, vazando fragmentos para diversos meios de comunicação. Aos poucos, a verdade começou a emergir. Artigos misteriosos apareceram em jornais, levantando questões sobre segredos do Vaticano. E então, o inesperado aconteceu. O Vaticano respondeu. Não com palavras diretas, mas com um movimento que não deixava dúvidas. Diversos documentos históricos foram subitamente classificados como indisponíveis para consulta. Arquivos inteiros foram lacrados. Para Aurélia, isso só provava uma coisa: eles estavam com medo. A verdade estava escapando pelo controle deles e não havia mais como impedir. Pouco tempo depois, estranhas movimentações foram registradas no Vaticano. Rumores diziam que certos arquivos estavam sendo realocados. Outros afirmavam que uma cripta subterrânea havia sido fechada para reformas misteriosas. Mas Aurélia sabia o que aquilo significava. Eles estavam escondendo novamente a verdade. E dessa vez, fariam tudo para garantir que ninguém jamais a descobrisse. A história de Aurélia foi a última peça que restava. Ela sabia que, a partir daquele momento, sua vida estaria em risco. Mas a verdade estava lá fora. Pessoas falavam, teóricos pesquisavam, e os fragmentos do mistério continuavam ecoando pelo mundo. O Vaticano podia tentar encobrir o passado, mas nunca poderia apagá-lo completamente. O que foi descoberto no Egito era real, e essa história jamais morreria. Naquela noite, Aurélia olhou para o céu e sentiu algo estranho. Uma presença. Como se alguém ou algo estivesse observando. Seu coração se acelerou. Por um momento, ela se perguntou: o anjo ainda estava lá, escondido em algum lugar? Ou pior, teria ele despertado? O pensamento era assustador, mas agora não havia mais como voltar atrás. O segredo do Vaticano estava exposto, e o mundo nunca mais seria o mesmo.